Fala pessoal, tudo bem? Andrei da Academia FP&A. Então hoje a gente veio aqui para explicar como funciona um custeio integrado. O que é o custeio integrado, como ele funciona e o que a empresa precisa para que ele funcione na prática. Então a gente vai explicar passo a passo o que é importante, o que precisa estar funcionando de forma correta dentro da empresa para que a gente de fato consiga fazer um custeio totalmente integrado, que é o melhor cenário do mundo. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho o passo a passo disso para vocês. Então o primeiro ponto é que o reporte de produção ele tem que estar sendo feito já de forma sistêmica. Então cada vez que um produto é produzido lá na empresa tem que ser checado ou bipado nas empresas que tem já um coletor de informações. Vai lá, tem uma etiqueta que está colada nesse produto. Quando esse produto é produzido, ele é bipado para fazer o reporte de produção. Automaticamente esse reporte ele faz o consumo das matérias-primas e embalagens do sistema para que seja agregado nesse produto. Então de forma integrada isso ocorre. Se não é por uma forma de bipar esse produto, tem que ter pelo menos uma apontação, um lançamento no sistema que o produto foi produzido e automaticamente ele faz todo o consumo dos insumos que ele precisa para ser produzido e das embalagens. Se por um acaso esse produto teve alguma perda, alguma quebra, alguém de forma manual tem que ir lá fazer o lançamento adicional desses volumes, desses materiais que foram consumidos para fazer essa produção. Então tem esse primeiro passo, é ter esse reporte de produção no sistema que ele vai fazer o consumo das matérias-primas e embalagens e vai gerar um produto acabado para o estoque. Então o primeiro passo é esse, tem que ter o reporte de produção de forma sistêmica. O segundo passo é o controle de estoques, ele também tem que estar no sistema. Então tem que estar no sistema, tem que estar funcionando e de forma correta. Então vai ter o estoque, o controle de estoque de matérias-primas, embalagens e insumos como um todo, que ele vai estar no sistema. Quando ocorre o reporte de produção, ele vai lá, faz a baixa desses materiais e faz o lançamento de um produto acabado no sistema também, e ele faz essa troca de reduz o estoque de matérias-primas e embalagens e adiciona esses valores que foram baixados das matérias-primas e embalagens, adiciona nesse produto acabado que está indo para um estoque diferente. Então tem o estoque de matéria-prima e embalagem e o estoque de produtos acabados. Então quando ocorre o reporte da produção, a produção finaliza a produção de um produto, reporta, ele faz o consumo desses insumos como um todo aí e lança para o estoque de produto acabado. Então ele faz todo esse controle. Então essas duas etapas têm que estar no sistema para fazer um custeio integrado. E aí o terceiro pilar para que isso ocorra é os gastos fixos. Então aqui a gente falou da parte de gastos variáveis antes, que é matéria-prima, embalagem, insumos, toda essa parte de materiais, e depois os custos fixos, os gastos fixos tem que também que estar no mesmo sistema, no sistema integrado que a gente fala. Então precisa desses três pilares para que as coisas ocorram, porque os gastos fixos de uma linha de produção, de uma fábrica, enfim, eles vão ter que estar no sistema para ser alocados aos produtos que estão sendo produzidos nesta linha de produção. Então o custeio integrado ele prevê essas três premissas, essas três frentes precisam estar funcionando para que o custeio integrado também funcione da forma correta. Agora a gente vai avançar um pouquinho para vocês entenderem. Desses três pilares, então o que talvez é importante todo mundo entender que a parte de gastos fixos, a parte de baixa de matéria-prima e embalagem, insumos para o produto acabado é de forma direta. Mas os gastos fixos eles vão estar lá num centro de custo. Por exemplo, a gente tem o centro de custo de empacotamento, o centro de custo, enfim, depende do tipo de fábrica, de envase, de produção. Então, enfim, tem os gastos fixos que vão estar lançados lá num centro de custo na contabilidade. Mas como é que eles vão ir parar dentro do custo dos produtos para esse produto ir lá para o estoque? Então vamos detalhar aqui um pouquinho como é que isso funciona. Então, dentro dos gastos fixos tem todo um apontamento de todos os produtos acabados que são produzidos. Então aqui a gente está trazendo como produto 1, 2, 3 até o produto 8. Então até agora aqui os gastos fixos estão lá num centro de custo na contabilidade. Então os gastos de energia elétrica de uma determinada linha de produção, as pessoas que estão produzindo, que estão lá trabalhando para produzir isso, e todos os outros custos fixos estão lá lançados no centro de custo, e a gente tem todo um conjunto de produtos que foram produzidos. Então a primeira coisa é, a gente vai lá nesse reporte de produção e vê quantos quilos ou quantas unidades, aí depende da linha de produção, quantos quilos aqui a gente está trazendo no exemplo, quantos quilos foram produzidos de cada produto, que a gente precisa alocar todos aqueles gastos fixos para esses produtos. Então foram produzidos 46.650 quilos de produtos em diversos tipos de produtos. Legal? Aí tem mais uma etapa que a gente precisa fazer, é ter um indicador que vai nos ajudar a fazer a alocação dos gastos fixos para os produtos. Então nesse caso aqui tem uma medição teórica de quantos quilos por hora cada produto produz. Então o produto 1 ele tem uma taxa de produção de 300
kg por hora, então a linha, a capacidade de produção daquele produto é 300 kg por hora. O produto 2 tem uma capacidade de produzir 250 kg por hora, o 3 75, o produto 4 30 kg por hora, então vê que é um produto a princípio mais elaborado, mais complexo, e ele consegue produzir numa taxa, numa velocidade menor, então 30 kg por hora. O produto 5 75 kg por hora, o produto 6 300 kg por hora, o 7 120 kg por hora e o produto 8 180 kg por hora. Então a gente tem a taxa de produtividade de cada um dos produtos que vai nos ajudar a fazer a alocação desses custos fixos. Legal? Depois disso a gente consegue saber então, por fórmula matemática, quantas horas são necessários para produzir cada um desses produtos. Então aqui como é que a gente vai fazer isso? É só dividir os quilos que a gente precisa produzir pela taxa que a gente demora. Então se eu produzir 1000 quilos do produto 1 e eu sei que ele consegue produzir 300 quilos por hora, consequentemente eu vou demorar 3,3 horas para produzir esses 1000 quilos aqui. E a gente faz isso, então essa taxa teórica de produtividade, a gente faz essa equação para todos os produtos e descobre quantas horas cada um dos produtos precisou ficar em linha de produção para que conseguisse produzir estas quantidades aqui de produção. E a gente chega num total também, então para produzir todos esses produtos foram necessárias 269,4 horas para que a gente conseguisse produzir todos aqueles produtos, dada a taxa de produtividade que cada produto tem. Legal? Com isso a gente já consegue então saber o total de horas que eu precisei, lembrando aqui que cada centro de custo ele vai estar para uma linha de produção ou para um processo produtivo, cada centro de custo vai ter essa mesma taxa. Se a fábrica é uma coisa só, talvez ele vai ter só um centro de custo que vai ter os gastos alocados e vai ter todo o rateio alocado feito dessa forma. Se a gente tiver vários centros de custo, porque tem vários processos produtivos, cada centro de custo ele vai ter o seu gasto alocado e vai ter essa medição, essa taxa de quilos hora ou unidades hora que o produto fica lá. Então aqui a gente vai fazer como se fosse uma fábrica inteiriça, uma coisa só. Legal. Então a gente já sabe, o próximo passo é saber qual é o total de gastos fixos que está alocado naquele centro de custo. Então aqui no nosso exemplo, aquele centro de custo, esse processo produtivo, ele gasta R$ 22.500. Então foram lançados ao longo do mês lá despesas com pessoal, despesa com energia elétrica, outras despesas qualquer, foram lançadas nesse centro de custo e somaram R$ 22.500. Legal, então eu já sei que o total que eu preciso alocar para os produtos em gastos fixos, para que se some depois lá com esse produto no estoque em matéria-prima e embalagem, eu sei que é 22.500. Como que a gente vai fazer essa alocação? Também fazer uma regra de 3. Se eu sei que eu produzi 269 horas e gastei 22.500, eu consigo fazer uma regra de 3. Cada hora quanto me custou. Então vamos lá. Eu vou dividir os 22.500 aqui, os 22.500 pelas 269 horas e alocar 3,3 horas aqui. Então, dos 22.500, R$ 278 foram alocados para o produto 1, 6.000 para o produto 2, porque ele precisou de muito mais horas, e assim por diante. Então, os produtos, conforme a quantidade de horas que o produto precisou ficar nesse processo produtivo, ele absorveu horas e absorveu gastos. Então, quanto mais horas precisou, maior o gasto que ele absorveu. Então, aqui, por exemplo, ele dá exatamente a metade do tempo, ele absorveu metade do valor. Esse precisou ficar 40 horas, esse ficar 80. Então, por regra de 3, ele vai distribuindo e distribuiu todos os R$ 22.500 que esse centro de custo aqui. Seguindo, então, aqui a gente consegue também já ter, olha, quanto custa cada hora dessa linha de produção, desse processo produtivo. Se eu dividir, então, os 22.500 pelas 269 horas lá, eu sei que cada hora custa R$ 83,51. Então, eu sei que um produto que precisar passar naquele processo produtivo e cada hora que ele passa lá, ele vai absorver R$ 83,51. Aqui a gente consegue também já ter qual é o custo por quilo de cada produto. Como eu sei que ele vai absorver, nesse caso aqui do primeiro produto 1, R$ 278 e ele produziu 1.000 quilos, consequentemente, cada quilo de produto que passou lá absorveu 28 centavos. E aqui na proporção, os produtos que têm melhor taxa de quilos hora vão ter um reais por quilo menor. Então aqui 300 quilos deu 28 centavos. Esse aqui também é 300 quilos, deu o mesmo 28 centavos. E esse produto tem uma taxa mais baixa, 30 quilos por hora só, ele custa, cada quilo que passou, R$ 2,78. Então essa é a forma de a gente fazer um custeio integrado. Esse valor todo que foi alocado a cada produto aqui, ele vai se somar aos valores de matéria-prima e embalagem que foram para o estoque, conforme o reporte de produção, vai somar esses gastos fixos e a partir daí a gente consegue ter esse custeio todo integrado, tanto para custo fixo quanto para os custos variáveis diretos que foram alocados direto no reporte de produção. Então aqui a gente tem o nosso custeio integrado. Legal? Bacana? Espero que tenha ajudado e tenha deixado claro para vocês como funciona o custeio integrado. Até a próxima!